Enquanto isso, as palavras de abertura da poética permanecem uma introdução ao assunto tão boa quanto sempre foi e descreve o tipo de abordagem que tenho tentado sempre ter em mente. Sendo nosso assunto a poesia, proponho falar não apenas da arte em geral, mas também de suas espécies e de suas respectivas faculdades, da estrutura do enredo necessário para um bom poema, do número e da natureza das partes constituintes de um poema, e, de igual modo, de quaisquer outros assuntos na mesma linha de investigação. Sigamos a ordem natural e comecemos com os fatos elementares. Esse é um trecho da famosa introdução polêmica do livro Anatomia da Crítica, 4 ensaios de Fryer. Ou seja, mesmo numa introdução que se pretende polêmica, o autor ele não foge do óbvio, que é o quê? Voltar a Aristóteles, voltar à poética de Aristóteles, que é reconhecidamente o primeiro crítico literário. Tudo verte dele, tudo verte de Aristóteles. Para Aristóteles, a questão da narrativa se fundamenta na ideia da mimesis. Podemos entender mimesis como imitação. Imitação do quê? Imitação da natureza. A natureza é a base da arte. E essa perspectiva de você conseguir imitar a natureza é o que faz com que os homens sejam separados dos animais. E para Aristóteles, a primeira regra é a questão da verossimilhança. O que significa isso? Todo mundo já passou por situações inusitadas na vida, incompreensíveis. Isso acontece. Isso é até relativamente comum. Agora, a questão é, a sua vida particular, a vida de todos nós, não precisam ser verossímeis. Não tem necessidade. A vida não é verossímil. Porém, a narrativa precisa ser verossímil. O enredo precisa ser verossímil. Essa é a primeira regra estabelecida por Aristóteles. Isso não significa que você não possa escrever um enredo fantástico, uma história que se passa em um reino de fantasia, mágico. Não é isso. O que você precisa ter são regras. Então, por exemplo, você está criando um mundo de fantasia, né, em que existe uma princesa que encontra o sapo. Segundo Humberto Eco, em uma das apresentações que ele faz aqui no pós-escrito ao Nome da Rosa, neste mundo fantástico que você criou, você tem que saber o seguinte: essa princesa e esse sapo. Se a princesa beija o sapo, como todos nós sabemos, ele vira um príncipe. Correto? Agora, e se a princesa beijar um tatu? Ele vira o quê? Compreenderam? Ou seja, a questão é, você tem que ter regras internas. Quando nós falamos de verossimilhança, é isso, são regras internas. Que podem, claro, estar dentro de uma estrutura fantástica, né? E um mundo fantástico, mas ele precisa organizar-se internamente. Aristóteles apresentou a questão da estrutura em 3 atos. Parece uma coisa muito simples, né? O famoso começo, meio e fim. Só que na verdade não é tão simples assim. Nós temos que pensar no contexto que ele levantou. Primeiro, quando falamos do começo, do início da narrativa, né, ele apresenta a questão da tranquilidade. Ou seja, você está numa situação de tranquilidade, numa situação de repouso. O meio da narrativa, portanto, o segundo ato, ele vai se constituir de algum elemento que chega e balança essa tranquilidade, né? O desafio é saber se essa tranquilidade vai retornar ou não. Isso tem que ficar em suspenso. E o fim é exatamente quando existe essa resolução, né? O status quo do começo, da tranquilidade, no final dessa narrativa, portanto no terceiro ato, vai ser retomado ou não vai ser retomado, né? É isso que você tem que constituir. E como compreender isso em um contexto aristotélico, portanto grego? Naquele momento se estava se constituindo a questão das leis. Então, portanto, um afastamento do mundo regido pelo mágico. Os seres humanos, a democracia, a filosofia,
né, a ideia, né, de um mundo sem o elemento mágico, ou de alguma maneira com o elemento mágico, né, mas ele não interferindo necessariamente na vida dos homens, aquele velho dilema, né, acreditavam os gregos em seus mitos, né, existe inclusive o livro, mas temos que compreender nesse sentido, tá? Essa busca pelo status quo que não pode ser atrapalhado por elementos mágicos. Inclusive Aristóteles, ele criticava o elemento que era muito comum na tragédia grega, do deus ex machina. Na Poética ele fala sobre isso. Ele diz que essas introduções do nada, né, enfraquecem o enredo, né, tornam o enredo pobre, né. Aristóteles falava que existia dois tipos de enredos, né, o simples e o complexo, mas todos eles tinham que ter um elemento em comum, que é o quê? Que é a unidade de ação. Na Poética, Aristóteles diz que a pior narrativa é aquela que é constituída de maneira episódica. Por que isso? Porque se você tem episódios entrecortados contando uma história, nem sempre, né, o poeta, né, o autor, vai conseguir concatenar essas partes. Então você tem que partir, na verdade, de uma totalidade e dividi-la aí sim em episódios. Mas se a base for episódica, né, o enredo vai ser enfraquecido. Nesse sentido da verossimilhança, vou dar um exemplo para vocês aqui, né, que é muito fácil para nós compreendermos. Pensemos, por exemplo, em personagens como os da Turma da Mônica, ou da Disney, ou mesmo os Simpsons, né? Aquelas crianças têm a mesma idade há décadas, né? E raramente um episódio que acontece em uma determinada revista, ou desenho, ou episódio, alguma coisa assim, vai ter uma interferência muito grande nas narrativas posteriores. Os Simpsons, por exemplo, começou a incorporar algumas coisas, né? Mas, quando eu falo episódico, é nesse sentido, você tem a lógica geral, né, dos personagens, da ambientação, né? E que você usa essa lógica cada vez para um tipo de história sendo contada, né? Mas não necessariamente buscando um enredo que vai chegar de um ponto a outro. E só em um enredo que tem esse elemento da verossimilhança que é possível você estabelecer a lógica da reviravolta. O que significa isso? Se você tem um enredo episódico, a reviravolta ela vai ser fraca, né? Porque ela vai servir apenas para aquele momento curto, né? Mas se você tem uma narrativa maior que se constitui a partir de diversas partes para chegar em um todo mais forte, né? A reviravolta ela pode ter um peso gigantesco, né? Assim como a noção de reconhecimento. O que é fundamentalmente o reconhecimento? É uma ideia de que uma ação do passado ela deve ser conhecida, deve ser reconhecida, né, e influir no presente. Que é claramente a ideia de causa e efeito. Ou seja, aconteceu alguma coisa no passado, isso vai refletir no presente e no futuro da narrativa, onde o herói vai chegar, onde o herói pretende chegar, aquilo ainda deve redundar. Então, nesse sentido, quando vocês construírem uma cena em seus trabalhos, essa cena ela tem que ter elementos próprios. Pensem em uma cena clássica. Vários filmes, livros, séries, têm cenas clássicas. Nós lembramos da obra muitas vezes por uma cena específica, né? Essa cena tem que ter um elemento fechado em si, elementos próprios, reconhecíveis, porém, tudo que está lá deve contribuir na somatória, na constituição do todo. E é muito fácil dar exemplos disso. Inclusive, aqui no Escrever Ficção, Assis Brasil dá o mais clássico dos exemplos, né? Que é aquela coisa. Se um personagem tosse no capítulo 2, ele tem que ser internado no capítulo 7 e morrer, ou se curar,
né? No capítulo 10, 11, 12. Ou seja, essa unidade de reconhecimento e de reviravolta, ou seja, aquela tosse se tornar uma outra coisa muito mais grave, é o que vai constituir esse elemento da narrativa, que precisa ser necessariamente incorporado em alguém. E esse alguém é o quê? É claro que é o personagem. Falamos do personagem, né, em aulas anteriores, né, e vocês viram que a base do elemento narrativo é o personagem, embora nem sempre esse personagem precise ser necessariamente o indivíduo. Ele pode até ser um objeto ou um lugar, né, ou um conjunto de pessoas, mas enfim, mas tem que ser reconhecível como aquele elemento que guia a ação. Inclusive tem uma expressão que é muito conhecida nos meios literários, que é o character is plot, né, que seria aquela ideia do, traduzindo literalmente, o personagem é o enredo. Essa frase é aquelas frases que não tem dono, né, ela é atribuída a muita gente. De memória que eu me lembro que ao Henry James e ao Fitzgerald, né, mas vários autores se atribuem essa frase, e ela é, vamos dizer assim, um resumo exatamente disso, né? Você tem que fazer com que o personagem se insira no enredo, no plot, né? E essa reviravolta vai ter que ter um sentido na vida desse personagem, né? Daí a ideia do plot twist, né, que é muito falada atualmente. Se não tiver esse sentido, é uma reviravolta inócua. E quando eu falo sentido, é mesmo pensando em algo drástico, tá? Por quê? Porque o enredo, né, a estrutura do enredo, ela é parte de um conflito inicial do personagem. Tem que ter um conflito. Aquele conflito que vai nos levar ao segundo ato proposto ali por Aristóteles, né? E o personagem, ele resolve o conflito, ele sucumbe ao conflito, esse conflito fica em suspenso, talvez, e agora mais modernamente pensando, né, numa obra aberta, né? Ou seja, ele está preso em uma espécie de ciclo infinito, alguma coisa assim. Vocês podem pensar nessa ideia de estrutura, de enredo, de personagem, de conflito, a partir de estruturas clássicas, como por exemplo a apresentada pelo Joseph Campbell no Herói de Mil Faces, né, que é o famoso ciclo do herói, que de alguma maneira está presente ali na proposta aristotélica, né, que é aquela ideia do herói estar em um momento de sossego, ele ser chamado para a aventura, negar a aventura, finalmente aceitar a aventura, encontrar o seu companheiro de aventura, fazer a travessia do limiar, que pode ser uma floresta, pode ser um perigo, pode ser uma caverna, um rio, alguma coisa assim e tal. E quando ele chega ao final dessa travessia, né, ele chega mais forte, mais sábio, mas também tem perdas, né? E é quando ele tem esse desafio final que ele pode eventualmente vencer e voltar, ou ser derrotado, mas ele vai voltar sábio, né? Ou seja, esse ciclo do herói é talvez a estrutura narrativa mais clássica de todas. Agora, o fundamental disso é que, e isso é uma regra importantíssima, você não pode ter pena do seu personagem. Aquela ideia que inclusive o Humberto Eco faz troça aqui no pós-escrito O Nome da Rosa, de que, não, eu estava escrevendo e o personagem tomou conta da narrativa e se impôs, e o destino dele ele mesmo desenhou tal. O Humberto Eco fala que isso é resposta de vestibulando. E eu concordo totalmente com ele. O que pode acontecer são descobertas a partir dos elementos iniciais que você deu para o personagem, né? Então, no próprio Nome da Rosa, o Humberto Eco desse exemplo, que inicialmente, quando ele criou Jorge de Burgos, o vilão do livro, ele não sabia necessariamente que ele o que ele faria, né? Toda a sua trajetória. Mas se ele sendo um cego, ele sendo um bibliotecário, né, obviamente ele de alguma maneira relacionou ali simbolicamente esse personagem com o Jorge Luiz Borges, ou seja, isso de alguma maneira se impôs, né? Mas aquela ideia inicial de ter um cego
como bibliotecário, não foi pensado inicialmente como homenagem ao Borges. Tornou-se depois que ele se deu conta do que fez. Talvez tenha sido, e a psicanálise explica, algo inconsciente. Mas não tem de maneira aí a ideia de que o personagem está se impondo, está criando a sua própria narrativa e tal. De forma nenhuma. Tá? Então, não tenham pena do seu personagem. Você tem que levar o seu personagem ao limite, né? Dentro dessa narrativa que você constituiu. O importante é que você crie uma narrativa coesa, né? E isso é uma questão fundamental. Por quê? A ideia de coesão, ela não pede necessariamente uma continuidade cronológica, de forma alguma. Mesmo em enredos fragmentados ou mesmo em enredos simbólicos, essa fragmentação deriva do coeso. Vamos dar alguns exemplos aqui. Primeiro, cinema. Todo mundo conhece, assistiu em algum momento Pulp Fiction, né? Eu tenho certeza que Pulp Fiction seria um filme interessante se ele fosse contado de maneira linear. Eu tenho certeza disso, seria um bom filme, né? Pelas interpretações, pela direção de cena, pelo roteiro, muito interessante e tal. Agora, o que o tornou de fato especial é a maneira como ele foi urdido, né? É a maneira como o Quentin Tarantino, no roteiro, na direção e depois na edição, foi entrecortando as narrativas, né? E colocando-as em momentos cronológicos diferentes. Um exercício que você pode fazer aí é o seguinte: você já parou para pensar qual é a primeira cena de Pulp Fiction, cronologicamente, e qual é a última cena de Pulp Fiction, cronologicamente? Eu já fiz isso. Vou dar uma dica aqui, não vou falar. Mas a última cena é uma homenagem aos faroestes que tem uma cavalgada ao sol. Pensem nisso. Voltem a assistir Pulp Fiction e façam esse exercício. Então vocês vão perceber claramente o que eu estou dizendo. Que mesmo o enredo fragmentado deriva de uma ordem coesa. O que pode ser colocado de ordem coesa, de uma forma coesa. Um outro exemplo disso, e aí vamos para a literatura, está no Jogo da Amarelinha, do Julio Cortázar. Em todas as edições do livro, logo aqui no comecinho tem esse quadro de orientação, que mostra como que o livro pode ser lido de diferentes maneiras. Então, por exemplo, se você vem aqui no quadro de orientação, tem a sequência, obviamente que o livro foi editado, né? Você lê sequencialmente e tal, mas aqui mostra uma outra sequência que você pode utilizar. Ou seja, você começa na parte 71, depois vai para 1, depois vai para 2, depois para 116, depois vai para 3, depois vai para 84, né? E por aí vai. Ou seja, você pode ler esse livro no mínimo, de duas formas. Inclusive você pode até eventualmente descartar alguns capítulos. No grande Ulisses, né? Um dos romances mais importantes de todos os tempos, ao final ou no início, vai depender da edição, né? Mas nesse meu volume aqui, que é a tradução do Roas, né? Você tem aqui no final esse roteiro-chave. Tá vendo? Então, acaba tudo, tal, né? Tem os sims da Molly Bloom, né? Então, próxima página, roteiro-chave. O que é esse roteiro-chave aqui? São colunas em que o James Joyce ele mostra como que ele organizou aquela relação muito conhecida, né, que todos nós sabemos, do Ulisses, o romance Ulisses, né, contemporâneo, moderno, com a narrativa homérica, né, grega, de antes de Cristo. Ou seja, cada coluna aqui vai representar uma parte da narrativa homérica. Então, por exemplo, a primeira parte do livro é a telemaquia, do Telêmaco buscando o pai, né, que no caso aqui é o Dédalus, né, no romance do James Joyce. Depois Odisseia, né, as aventuras de Odisseu, de Ulisses, né, que aí representa o perambular do Leopold Bloom
por Dublin, né? E do final aqui, Nostos, que é o encontro dos dois, né? Que é exatamente quando o Ulisses, Odisseu, volta para Ítaca. E assim, cada um dos episódios do romance Ulisses corresponde a um episódio homérico, né? Existe uma regra bem clara, né? Que vai do encontro com as sereias, famoso, né? A passagem na ilha Circe, o encontro com o Cíclope, que no caso aqui é um valentão que puxa briga com o personagem ali. Ou seja, você tem muito claramente delimitado, né? E para vocês perceberem como que o James Joyce estruturou a sua narrativa, cada uma das partes tem, por exemplo, né, o estabelecimento de um ambiente. Então, por exemplo, a primeira cena, que é a Torre do Martelo, depois vai para a escola, a praia, o cemitério, o jornal. Ou seja, cada local, cada cena, né, tem um local que também tem um elemento simbólico. A divisão por horas, assim, aqui você consegue acompanhar nessa coluna as horas em que se passa esse episódio. Cada episódio representa um órgão, né, que vai do rim ao coração, ao nariz, né, e que tem uma relação com o enredo contado ali, com a narrativa contada ali. Representa uma arte que vai da teologia, a história, a filologia, a botânica, a mecânica, a música, a arquitetura. Ou seja, essa arte aparece de uma maneira forte nesse momento da narrativa, né, que também é representada por uma cor, que é o branco, que é o ouro, que é o castanho, que é o verde, que é o preto, que é o vermelho. Uma grande parte aqui é o vermelho, tudo isso aqui é o vermelho, né, que tem um simbolismo também, né, que inclusive é a próxima coluna, e que cada um desses episódios também está constituído a partir de uma técnica que é do incubismo, que é do narcisismo, que é do gigantismo, né? E finalmente aqui a página em que acontece esse elemento narrativo. Ou seja, perceberam? Mesmo no enredo que não é necessariamente fragmentado em termos de narrativa, já que é a hora relógio, mas estruturalmente é muito fragmentado. Porém, existe uma ordem de coesão que é muito forte em Ulisses, e esse elemento de coesão ele é tão necessário que é isso que permite que esses elementos simbólicos aqui se estabeleçam fortemente e que se tornem reconhecíveis, né? E podemos dar, inclusive, outros exemplos, né? Então, por exemplo, o Anthony Burgess, né, quando ele escreveu O Homem de Nazaré, no prefácio aqui, ele até faz a pergunta, né? Por que escrever um romance sobre a história de Jesus de Nazaré, que todos conhecem, que está nos evangelhos e tal? E ele fala, não, isso é muito necessário porque você vai dar um sentido romanesco para a narrativa. Ou seja, ali você tem um sentido teológico, né? Ou seja, daquela estrutura teológica, né, que inclusive cada evangelho parte de um certo ponto, nem todos contam exatamente a mesma história do mesmo ponto, né? Ele reúne tudo e transforma numa estrutura, fazendo obviamente as suas opções, né? E reúne tudo numa narrativa só, coesa, de caráter romanesco, aqui em O Homem de Nazaré, que inclusive é um livro que vale a pena ser lido. E você pode até fazer experimentalismo, você não precisa de forma alguma estabelecer-se como o homem, o autor, a mulher, tal, do enredo formulaico. Não, de forma alguma. A originalidade é fundamental. Essas regras aqui elas não servem para engessar, pelo contrário, né? Elas dão liberdade a partir de uma lógica interna, né? E, por exemplo, né, o Ian McEwan no Enclausurado, ele reconta de alguma maneira uma história inspirada em Hamlet, mas a partir de um feto, né? Mas a história base é a mesma, né? Você tem ali o filho, né? O pai é assassinado, né, pelo tio, né? E ele tem uma relação edipiana, né, com a mãe. Tá tudo aqui. Só que quem narra é um feto, né? Um feto particularmente inteligente, que aqui você vai ter que fazer uso da sua suspensão de descrença, né? Mas essa estrutura, né, constituída pelo autor aqui, ela funciona. E inclusive é até bastante simplificada,
né? E temos alguns exemplos nacionais também, né? Recentemente foi lançado esse livro, As Margens do Paraíso, que é um belíssimo romance. A primeira parte dele é narrada em primeira pessoa por 3 personagens, cada um narra, né, a sua parte do enredo e tal, né? A sua maneira, com a sua voz narrativa, e depois na segunda parte eles vão se encontrar em uma narrativa eminentemente em terceira pessoa, que tem ali uma contribuição, né, de um quarto personagem fazendo uma apresentação em primeira pessoa também, né, mas a base da história narrada é em terceira pessoa. Mas essa terceira pessoa que o romance assume só funciona porque nós já conhecemos os personagens antes. Então, portanto, essa mudança no elemento estrutural da narrativa não é por acaso. Você primeiro apresenta o mundo psicológico do personagem e depois o coloca, né, em uma situação de enfrentamento romanesco, né, em que eles vão participar de um conflito. Certo? E muitas vezes você nem precisa ter uma narrativa por si só. Por exemplo, o romance Nobel do Jacques Fuchs, A Margem do Paraíso, do Lima Trindade, né, que se passa em Brasília, Anápolis e no Nordeste brasileiro. O Fuchs aqui no Nobel, o que ele faz? Ele conta o livro, toda a história no livro, toda a história do Prêmio Nobel até 2018, quando o livro foi lançado, como se ele tivesse recebido o Prêmio Nobel. Ou seja, o livro é o discurso de agradecimento do autor ao Prêmio Nobel. E o que ele faz? Uma brincadeira extraordinária. Ele pega todas aquelas histórias, né, que se sabe, mas estão um pouco escamoteadas ali da história do Nobel, né, e faz uma lavação de roupa suja. Ou seja, a história é essa. Ou seja, a lógica da própria trajetória enquanto entidade, né, enquanto um prêmio mesmo, né, do Prêmio Nobel, é o elemento condutor aqui. Ou seja, você tem essa questão da fragmentação no sentido de que ele vai contando histórias, né, cronologicamente aleatórias. Porém, essas histórias podem ser colocadas cronologicamente, porque é a história do Prêmio Nobel. É muito simples. Inclusive, em 2018, não houve vencedor do Prêmio Nobel, porque houve aquele escândalo sexual lá e não foi atribuído o prêmio. Então, para o Brasil, para mim, né, Jacques Fuchs é o Prêmio Nobel de 2018. Queira a academia sueca ou não. Agora, nós não precisamos ficar presos, né, como eu falei, né, nesse desejo do complexo, né, do fragmentado. Não, você pode contar histórias de maneira simples. Inclusive, eu até faço muita brincadeira com o Stephen King, né, pela maneira simples que ele narra a história, mas ele é um grande narrador de história. Se você quiser aprender a narrar a história, né, o famoso, e aí sim, começo, meio e fim, personagens carismáticos, tal, Stephen King é um grande professor. Esse livro aqui é bem interessante sobre isso, sobre a escrita, a arte em memórias, né? Agora, o que eu costumo dizer aqui é que literatura vai além disso, né? Vai além de você contar historinhas, você tem que trabalhar com elementos simbólicos, os grandes temas, né, como eu costumo destacar. Mas se o seu objetivo for contar histórias simples, você pode seguir perfeitamente essas dicas que o Stephen King dá, que é bastante válido também, desde que o seu objetivo seja menos pretensioso artisticamente. Mas, mesmo quando é apenas contar uma história, de certa forma simples, né, não precisa ser sem ambição. E talvez o maior exemplo disso seja A Invenção de Morel, que está aqui no primeiro volume das obras completas, né, do Adolfo Bioy Casares, que quando ele apareceu, essa novela, vamos chamar de novela, o Borges disse, olha, é um triunfo narrativo porque não se faz mais isso. Estava no auge ali do modernismo, todo mundo querendo ser James Joyce, todo mundo querendo fazer histórias inusitadas e tal. E o Bioy Casares apareceu com uma história muito bem contada, um enredo muito compreensível, com um personagem carismático, fantástico, né, com elementos místicos ali também, né, mas tudo muito verossímil e funciona
maravilhosamente bem. É, de fato, como Borges disse, uma verdadeira obra-prima. Que é o caso triunfo do enredo. Agora, como constituir o seu enredo? Né? O Assis Brasil, novamente aqui pegando o livro dele, o Escrever Ficção, ele sugere que você comece escrevendo uma sinopse. Né? Você coloca a sua história em 2 frases, né? Uma coisa muito curta, para você saber do que se trata. Depois transforma essa sinopse em um resumo, e aí sim você pode estender por algumas páginas, se for um romance ou uma novela, ou então alguns parágrafos, se for um conto, alguma coisa assim e tal. E aí você pode fazer a subdivisão por cenas. Lembrando aquela coisa que eu falei antes, a cena tem que ter uma força por si só, mas tem que ajudar a história a se desenvolver. E aí eu chego na minha última observação, que é possível você trabalhar também com a ideia de cenas chaves. Né? E você cria cenas chaves que você quer contar e você trabalha o enredo em torno delas. De alguma maneira, o Graciliano Ramos fez isso aqui no Vidas Secas. Né? Ele, que é um romance, né, que é contado por episódios. Né? Mas os episódios são coesos porque eles se dialogam entre si. Né? E contam a trajetória de um personagem a partir dessas cenas. O Kubrick, o grande cineasta Stanley Kubrick, ele trabalhava seus roteiros pensando mais ou menos nesse formato, que ele chamava de unidades insubmergíveis, ou seja, aquelas unidades funcionavam independentemente, né, mas guiavam a sua narrativa, e isso davam força porque elas eram tão fortes por si só, ele trabalhava tanto nessas unidades que o conjunto ficava poderoso. E nós sabemos que de fato é verdade. Né? E é isso por hoje. Né? Então, agora eu vou rever aqui o Pulp Fiction para refazer aquele exercício que eu sugeri para vocês. Façam também. Quando começa, qual a primeira cena cronológica de Pulp Fiction e qual a última? Vamos cavalgar para o sol.